Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e esse é mais um vídeo da série Project em 5 minutos. No vídeo de hoje nós vamos explorar a funcionalidade linhas de andamento do Microsoft Project, que é uma funcionalidade que pouca gente conhece e às vezes perde a oportunidade de usar um bom recurso para nos ajudar a gerenciar os projetos, para poder gerenciar as atividades que nós temos, que nós estamos controlando dentro do nosso dia a dia como gerentes de projeto. Então, se você não conhecia essa funcionalidade, vamos juntos. Bom, pessoal, a funcionalidade linhas de andamento tem como principal objetivo identificar para o gerente de projeto, de uma maneira simples e rápida dentro do cronograma, aquelas atividades que estão em desacordo, que estão atrasadas em relação a uma linha de corte que você estabeleça. Então eu tenho aqui o meu projeto, né? Tenho aqui as atividades. A gente pode ver que algumas atividades estão concluídas, algumas estão em andamento, né? E a ideia principal das linhas de andamento é auxiliar aqueles gerentes que precisam imprimir o cronograma, principalmente, né? Então, talvez semanalmente você tenha que imprimir o gráfico de Gantt, determinar ou demonstrar como que nós estamos, né? Como está a evolução do projeto. Então, o objetivo principal dela é nos ajudar nesse sentido. Para que a gente possa trabalhar com a linha de andamento, uma das coisas que a gente tem que fazer é definir a nossa data de status. Então eu tenho aqui o meu projeto, várias atividades como a gente viu, algumas estão concluídas, algumas estão em andamento, e eu quero definir uma data de corte e poder observar visualmente no cronograma o que está atrasado. Então eu vou vir aqui na data de status e vou clicar, por exemplo, no dia 31 de julho. Eu vou colocar dia 26 de julho. Eu vou simular aqui que o meu cronograma está no passado, né? Apesar de eu estar gravando esse vídeo agora em setembro já, mas eu vou simular datas no passado, só para a gente poder exemplificar. Eu vou dar OK, então eu defino a minha data de status, e aí para eu poder fazer um setup da minha linha de andamento, eu clico com o botão direito no cronograma e venho aqui. Tem que ser sempre aqui na área do gráfico de Gantt, né? Clico com o botão direito, linhas de andamento. Cliquei em linhas de andamento, o Project vai perguntar, você quer exibir a linha de andamento? Vou falar sim. Por padrão, ele marca a linha de andamento na data de status do projeto, ou seja, você define a data de corte primeiro, depois que você definiu a data de corte, ele vai exibir uma linha de andamento ali. Daí eu dou OK, e quando eu fizer isso, a gente vai perceber que o Project vai traçar uma linha. Essa linha está baseada na data de corte que você definiu, ou seja, na data de status. E aí ele vai te mostrando o que tiver para trás, ou o que estiver à esquerda da linha de andamento é o que está atrasado. Então aqui a gente tem visibilidade das tarefas que deveriam ter sido concluídas ou que deveria ter um progresso maior baseado nessa linha de corte que a gente pré-definiu. Então aqui eu consigo ter uma observação rápida das tarefas que estão atrasadas, né? Nesse caso, seria muito interessante usar a linha de andamento se eu tivesse, por exemplo, que imprimir esse cronograma e enviar para alguém, ou às vezes você vai imprimir num papel maior e vai colar numa parede, né, onde as pessoas vão poder acompanhar e saber o que está acontecendo, ou discutir o cronograma, então seria uma boa oportunidade. Então, o objetivo principal é esse, é visualmente identificar o que está atrasado baseado na data de corte que a gente pré-define. Eu tenho também aqui, ó, quando a gente clica com o botão direito, eu poderia eventualmente mudar a minha organização e falar, não quero exibir na data de status, quero exibir na data atual. Então, se você falar que quer definir na data atual, aí ele vai pegar a data que você está no computador. No meu caso, hoje é 1º de setembro. Daí, na hora que eu der OK, ele vai mostrar uma série de coisas atrasadas com base em 1º de setembro. Então, aí o meu problema é bem maior, eu consigo ter uma visibilidade de que existem inúmeras tarefas dentro do meu cronograma, praticamente todas, que com base na data de 1º de setembro estariam atrasadas. Então, quanto mais à esquerda você tiver, pior está aquela tarefa em relação à data com a qual você está comparando na linha de andamento. Outra coisa também que dá para a gente fazer, voltando aqui na linha de andamento, é marcar uma linha de andamento semanal. De repente, você quer sentar com o time para discutir quais são as evoluções esperadas semana a semana. Então, você pode falar assim, ó, eu quero exibir uma linha de andamento sempre na sexta-feira, por exemplo. Daí, quando você falar sempre na sexta-feira, mas você pode mudar, né? Pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente, depende da sua periodicidade, né? Depende do que você definiu como
padrão de controle, mas digamos que a gente queira fazer uma periodicidade semanal. Então eu posso marcar aqui semanalmente, toda sexta-feira, por exemplo, e aí quando eu der OK, ele vai traçar uma linha para cada semana. Ó. Olha que interessante. E aí ele vai falar, ó, na primeira semana o andamento esperado é esse. Depois na segunda semana o andamento esperado é esse. Depois na terceira semana o andamento esperado é esse. Então, baseado na sua periodicidade semanal, né, que você definiu, ele vai mostrando para você o progresso esperado que deveria ter acontecido até aquele momento. Inclusive, a gente pode eventualmente usar a periodicidade junto com uma data de status, por exemplo. Então, você consegue saber qual a evolução esperada para cada pacote semanal, mais o que você deveria ter com base na sua data de status, por exemplo. Então, você consegue comparar, olha, da evolução da última semana para a data de status, é isso aqui que deveria ter acontecido. Nesse caso, vai ser a mesma coisa, porque ele está pegando sexta-feira, que é o último dia, e a minha data de status é no final de semana, então, basicamente, está a mesma coisa, tá? E uma última ação também que a gente pode ter aqui é definir data de status baseado linhas de andamento baseado em uma data específica, tá? Então, se você não quer que seja com base na data de status ou na data atual ou periodicamente, você pode definir uma data que você entenda que seja importante. Então, eu quero saber tudo o que deveria ter acontecido até o dia 18, por exemplo, 18 de julho. Daí, na hora que eu faço isso daqui, ele vai traçar uma data uma linha de corte, uma linha de andamento. Então, se a gente traçasse uma linha de andamento na data de 18 de julho, eu estaria ok, não tenho nada atrasado, porque eu não tenho essa linha desviando para a esquerda. Se eu mudar, eu posso traçar uma outra data aqui, vamos colocar mais para frente, vamos colocar no dia 2 de agosto. Aí a gente já começa a ter coisas para a esquerda. E se essa linha ficar te atrapalhando a cor, você também tem condições de mudar, né? Você pode vir aqui e trocar o estilo de linha. E aí você especifica aqui cores, padrões e tudo mais, tá bom? Uma última ação também aqui que eu gostaria de mostrar para vocês que é interessante é que você tem como definir, né, as suas linhas com base no plano real ou com base na linha de base, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu defina com base na data de status, tá? E essa tarefa aqui, ó, vamos focar nessa tarefa, tá? Tarefa 22, que é o planejamento da equipe. Se eu pegar com base na data de status, ou seja, no dia 26 de julho, essa tarefa está atrasada, está alguns dias atrasada porque eu já esperava um progresso para ela, ok? Então até aí a gente sabe que essa tarefa está atrasada. Agora vamos imaginar que essa tarefa, ela vai ter que ser reagendada dentro do meu cronograma. Então eu vou colocar, ela está vinculada na tarefa 9, né? Então ela está vinculada aqui na definição do escopo. Aí eu vou pegar 9, término início, mais 5 dias. Eu vou jogar ela 5 dias para frente. Então, quando eu jogar essa tarefa 5 dias para frente, eu olho para a linha de andamento e agora a linha de andamento está corrigida. Por quê? Porque se eu olhar o plano atual, para o plano atual, essa tarefa, ela vai acontecer à frente, né, à direita da linha de andamento. Ou seja, aqui eu não teria nenhum problema, estaria tudo ok. Mas se eu pedir para visualizar a linha de andamento com base no plano da linha de base, claro que eu tenho que ter uma linha de base salva, aí eu dou OK, aí a linha de andamento volta. Então, olha que interessante. Mesmo que eu tenha reagendado as minhas tarefas para o futuro, eu posso falar para a linha de andamento que ela tem que olhar para o que estava no plano base e comparar com o que estava no plano base ou comparar com o plano atual. Então, se eu olhar para o plano atual, eu estou ok, porque a tarefa está à frente da linha de andamento. Agora, se eu olhar para o que foi definido na linha de base, aí eu tenho um atraso, porque na linha de base essa tarefa já deveria ter começado, e aí, dado esse reagendamento, foi jogado para frente, mas a linha de andamento me mostra aqui. Tá? Então, para quem utiliza, né, se você utiliza o Project de uma maneira a imprimir ou a visualmente ter condições de saber o que está acontecendo no seu cronograma, se esse é um objetivo, se essa é uma coisa que você precisa no seu dia a dia para coordenar os seus projetos, recomendo dar uma olhada aí nas linhas de andamento. É um recurso bem bacana, bem interessante. Eu uso particularmente no meu dia a dia, quando eu estou fazendo as minhas atualizações semanais. Legal? Espero que tenha te ajudado. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa que você quer que seja coberta aqui no canal, algum vídeo que
trate de um tópico específico do seu interesse, deixa aí nos seus comentários, comenta também se você já usa a linha de andamento, se não usa, para a gente poder criar uma interação bacana aqui entre o pessoal que assiste o canal. Legal? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.